Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Mais uma sacada dos céus e hoje eu quero falar com vocês como encontrar o seu propósito de vida. Muitas pessoas têm ali na sua alma, dentro de si um vazio, a sua vida parece que não tem sentido e elas tentam de um lado e do outro e acabam não encontrando, esse vazio vai só crescendo e as pessoas sentem que parece que nasceram para não fazer nada. Mas Deus tem um propósito para você, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre como encontrar, como descobrir este propósito. Fica aí comigo até o final do vídeo. Antes, curte, compartilha, divulga essa informação. Isso pode ajudar muitas pessoas, tá certo? Vamos lá para a sacada então. Gente, existe uma diferença muito grande entre propósito e chamado. Propósito é uma coisa que Deus ele deu para que todos os homens seguissem. Todas as vezes que você não segue o seu propósito, você vai sentir um vazio, uma angústia dentro de você. Chamado é quando Deus especificamente chama uma pessoa para fazer uma missão específica. Como assim, Márcio? Propósito. Quando Deus cria alguma coisa, eu já disse isso lá no primeiro vídeo, quando Deus cria alguma coisa, Ele diz o que é, para que serve, que é o seu propósito, e uma lei que aquilo deve seguir. Então, quando Deus criou o homem, Ele deu um propósito para que todos os homens seguissem. E o que é chamado? Chamado, Deus ele não pergunta se você quer, isso é muito importante, Deus nunca pergunta se você quer seguir o chamado, Ele só te chama. Deus não perguntou para Davi se ele queria ser rei, Deus só mandou Samuel ir lá e ungir Davi. Deus não perguntou se José do Egito queria governar o Egito, Deus só foi lá e vendeu e usou a situação inteira, onde ele foi vendido como escravo e transformou ele ali em governador do Egito. Deus não perguntou para Paulo se ele queria ser um apóstolo, só derrubou ele do cavalo, deixou ele cego. A primeira coisa, propósito, Deus não pergunta. Segunda coisa, existe um processo de aprendizado, de treinamento, do momento em que Deus começa o seu chamado, até o chamado começar a ser executado. E geralmente é um processo muito doloroso, de prova, de luta, de perseguição. Realmente Deus te coloca no campo de batalha, é um processo longo, árduo, dura anos, O processo de José do Egito demorou ali por volta de 13 anos, de Davi ele foi perseguido por Saul, muita luta ali por volta de 14 anos, até que chegou a virar rei. É um processo complicado, mas quando você chega lá, vale a pena, porque quando Deus te chama para algo grande, o treinamento também é muito doloroso. Mas o propósito, se você não quer se envolver com essas coisas, eu te aconselho a não pedir para o Senhor te chamar para uma obra específica. Fica ali só no propósito. Eu digo isso porque eu tenho um chamado e a paulada é sempre grande. Mas vamos lá, o que é propósito? Para Adão, Deus disse, olha Adão, o que é o homem? Imagem e semelhança do Senhor. Qual era o propósito de Adão? Era governar a terra e ser o representante de Deus na terra. E qual era a lei que ele tinha que seguir? Ele tinha que se multiplicar sobre a terra e não comer do fruto. Eu já disse no vídeo passado que quando Adão pecou, ele perdeu ali a característica de imagem e semelhança de Deus, porque os seus filhos começaram a nascer a semelhança de Adão e não a semelhança de Deus. Ele perdeu o governo e ele desobedeceu, ele perdeu tudo. E agora nós estamos num processo de filhos em Jesus. Só que o apóstolo Paulo diz que todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura, existe aí um novo nascimento. Se tem um novo nascimento, é uma nova criação. Toda vez que tem uma criação ou uma nova criação, muda-se o que é, muda-se o propósito e muda-se a lei. Então, se nós estamos em Cristo, somos uma nova criação para Deus. Então, o que nós somos agora? Filhos.
E qual é o nosso propósito agora em Deus? Jesus disse assim, olha, ide por todo mundo e anunciai o Evangelho. Qual é o nosso propósito agora? Tem dois propósitos. O primeiro, Jesus disse, ide e fazei discípulos em todas as nações. O primeiro propósito é fazer discípulos. O segundo propósito é reinar com Cristo. Quando Ele voltar no milênio, no reino de Deus, Ele disse àquele que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono para governar. Mas o primeiro propósito nosso agora é fazer discípulos. E aí você pensa, então eu tenho que chamar as pessoas para a minha igreja, eu tenho que fazer discípulos da minha religião. Não é isso. Você não foi chamado, o seu propósito não é fazer discípulos da sua religião. Jesus disse assim, olha, e saberão que vocês são meus discípulos quando vos amardes uns aos outros. Ou seja, o discípulo de Jesus é aquele que ama. Lá na carta de João, lá nas cartas de João, João diz assim, aquele que não ama seu irmão nunca conheceu a Deus, mas aquele que ama conhece a Deus. Então, nós fomos enviados, qual é o nosso propósito? Somos enviados para fazer discípulos do amor, da paz, da justiça, da misericórdia, do perdão. Fomos chamados para fazer um mundo melhor, para fazer com que pessoas tenham vidas melhores. Então, qual é o seu propósito na terra? É fazer discípulos do amor. Que lei que você tem que seguir? Já que você é filho, o seu propósito é fazer discípulos. Que lei que você tem que seguir? Jesus diz assim, olha, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. A lei que você tem que seguir é baseada no amor. Então, como é que eu encontro o meu propósito? Olha, pega aquilo que você já faz, o caminho que você já segue na sua vida. Se você é, por exemplo, aqui um médico, começa a dar consultas em bairros carentes para ajudar pessoas. Deixa eu te falar uma coisa sobre o propósito. Jesus estava em um barquinho com seus discípulos e ofereceram para ele comida e ele não quis. Ele falou, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Eles ficaram ali entre eles se perguntando, mas que comida é essa que o Senhor disse que tem? Alguém deu pão para ele e ele falou, olha, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e cumprir o seu propósito. Então, todas as vezes que você sente um vazio na sua alma, é porque você não está fazendo a vontade de Deus e não está cumprindo o propósito, o seu propósito que você foi chamado. Todas as vezes que você tem uma oportunidade de obedecer a Deus e você desobedece, você está fora do seu propósito. Toda vez que você tem a oportunidade de amar o seu próximo, de fazer o bem a alguém e você não faz, você está fora do seu propósito. Toda vez que você está fora do seu propósito, sua alma fica vazia. Se o centro da sua vida não é a vontade de Deus e você não está caminhando neste propósito de contribuir, realmente a sua vida não vai ter sentido. Então, lembre-se, pecado significa errar o alvo. O alvo é o centro da vontade de Deus e a flecha é você. Então, permaneça na rota que o Senhor te lançou, que é ser filho, caminhar no seu propósito, que é fazer discípulos do amor, da misericórdia, da justiça, e ame o próximo assim como o Senhor te amou. Este é o seu propósito, é isso que Deus tem para você na terra, tá certo? Pega essa e até a próxima. Fica na paz!